Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista com a professora Maiara. Ela é professora de educação infantil aqui na nossa cidade de Quitandinha. Professora, quer falar um pouquinho da sua experiência, como que é na educação infantil, com a ludicidade? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu trabalho na educação infantil há 3 anos, mas contando o período de estágio, eu já estou na educação há 7 anos. 2 anos eu fiz estágio em um CMEI, onde eu não trabalhava como professora, mas eu auxiliava as professoras. Então, eu já aprendi muito sobre a educação infantil nesse período de 2 anos. Depois, então, eu me formei e fui trabalhar no ensino fundamental, onde eu trabalhei com o primeiro ano, terceiro ano, durante 2 anos. E depois eu prestei concurso e fui trabalhar novamente na educação infantil, porque lá no período do estágio eu vi que foi aquilo que me encantou, que foi aquilo que era aquilo que eu queria para minha vida. Então, há 3 anos eu estou trabalhando com a educação infantil, desde berçário até pré. Então, eu sou formada em pedagogia e tenho pós-graduação em educação infantil. Como eu já falei, foi a educação infantil que me encantou, já por poder trabalhar mais dessa forma lúdica na educação infantil, então eu resolvi me especializar nessa área. Então, vou conseguir falar um pouquinho de tudo que eu aprendi aí na minha formação, tanto na minha licenciatura quanto na minha pós-graduação. E a professora é formada também em letras, né? E isso também em letras. Então, pessoal, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para a professora, para a gente já ir entrando nesse assunto de ludicidade e vocês entenderem um pouquinho e aprenderem um pouco também com ela, tá bom? Professora, o que é ludicidade? A ludicidade é um termo que a gente usa na educação que se refere a algumas atividades que a criança vai realizar como se ela estivesse brincando. Por quê? Porque ludicidade, essa palavra tem origem latina e significa jogo. Só que aqui não entra só jogos, mas sim vários outros tipos de brincadeira. Então, a ludicidade é aquela brincadeira onde a criança vai aprender. É aquela brincadeira que a criança vai estar fazendo de forma espontânea, mas que por trás dela tem uma aprendizagem. Com a ludicidade, a criança aprende sem perceber que ela está aprendendo. A criança aprende de forma leve, de forma natural, entende? Porque para ela aquilo é um divertimento. Ela usa a imaginação, ela brinca de forma espontânea e ao mesmo tempo ela aprende. Isso é ludicidade. Então, ludicidade é o brincar, mas é o aprender também. É o aprender brincando. A criança vai estar ali brincando e ao mesmo tempo vai estar aprendendo. Então, professora, você falou um pouquinho pra gente sobre o que é ludicidade, mas qual é a diferença entre ludicidade e lúdico? Na verdade, os dois caminham juntos, não há uma diferença assim. É claro que se você for pesquisar no dicionário, há uma diferença, né? Mas essa diferença na educação praticamente não existe, porque as duas palavras caminham juntos. O que difere é que lúdico é relativo a jogo, a brincadeira, é o divertimento, vamos dizer assim, é o lúdico. E ludicidade é a qualidade do que é lúdico. É o que o lúdico provoca, vamos dizer assim. O resultado do lúdico é a ludicidade. Deu para entender? Sim, eu sim. Professora, a gente fala tanto, né, da ludicidade com a educação infantil. Qual a importância da ludicidade na educação infantil? A ludicidade na educação infantil ela é muito importante. Tanto é que, às vezes, para uma pessoa que não está dentro da educação e ouve dizer muito de lúdico, ludicidade, pensa que a gente trabalha só isso, mas não é que a gente trabalha só isso, é que isso é a base na educação infantil. Por quê? Com a ludicidade, a criança desenvolve todos os aspectos dela. Ela desenvolve o cognitivo, ela desenvolve o motor, ela desenvolve relações sociais. A ludicidade, ela vem para trabalhar na criança tudo que a criança precisa desenvolver. Por quê? Com atividades lúdicas, como a gente já falou na primeira pergunta, ela não percebe que ela está desenvolvendo tudo aquilo.
Por exemplo, se eu chego na sala, eu esse ano estou com um maternal 2, crianças de 3 que vão fazer 4 anos. Se eu chego na sala e digo assim para uma criança de 3 anos, hoje nós vamos trabalhar coordenação motora, criançada. Isso não vai envolver eles. Mas eu vou chegar na sala e vou falar, vamos pular amarelinha? Todo mundo vai querer, entende? Então é uma brincadeira e eles vão estar trabalhando o motor ali. A mesma coisa em outros aspectos. Se eu chego e falo, tento resolver um conflito na conversa com uma criança de 3 anos, é claro, ajuda muito. Mas se eu faço um jogo dos sentimentos, um jogo de relações, onde eles vão poder dizer o que eles estão sentindo, o que o coleguinha está sentindo, isso é muito mais fácil de ser trabalhado, entende? Sim. Mesmo, vamos dar exemplo em várias partes então, né? No motor, eu já falei, cores. Não adianta você chegar na criança e ficar falando, esse é vermelho, esse é vermelho, esse é vermelho, esse é vermelho. Ela vai decorar, vai ser uma repetição. O que eu faço na minha sala? Eu apresento as cores uma vez, aí a gente vai brincar de Lego. Aí depois eu falo, vamos guardar os Legos de uma forma diferente? Hoje, a tia quer que vocês comecem guardando os Legos azuis primeiro. Vamos pegar só os azuis? Aí eles vão ficar pensando, qual é o azul? Aí, alguns até vêm me perguntar, qual é o azul? Aí eu falo, o azul é a cor do céu. Aí eles vão correndinho e já vão juntando tudo azul. Eles estão classificando, eles estão diferenciando as cores. E para eles é uma brincadeira, eles não percebem. Não percebem que já estão associando Sim. as cores com os objetos, né? E antes tinha muito disso, das escolas achar que a repetição era a forma de desenvolver a criança. Mas hoje em dia, né, já não é mais assim. E é por isso que o lúdico, a ludicidade é tão trabalhada na educação infantil. Porque é a melhor forma deles aprenderem. Não é através da repetição que a educação infantil vai aprender. É dessa forma espontânea, dessa forma leve, dessa forma natural que o lúdico traz. Professora, e o lúdico ele é trabalhado somente na educação infantil ou pode trabalhar em outras áreas? Como que é? Então, ele pode ser trabalhado e muitas professoras trabalham de forma lúdica nos anos iniciais do fundamental, mas no fundamental, até por essa ideia de repetição, às vezes ele fica meio esquecido. Então ele é mais trabalhado na educação infantil, mas ele também pode ser trabalhado no fundamental. E por que ele é esquecido no fundamental? Porque as crianças vão crescendo, elas já não querem fazer tantas brincadeirinhas. Quando eu trabalhei com fundamental, né, que eu comentei, eu senti essa dificuldade de trabalhar de forma lúdica. Porque, por exemplo, com o 3º ano, eu falava, vamos brincar disso? Eles já, brincar? Eu não sou criança. Sabe? Então é por isso que às vezes o lúdico deixa um pouco de ser trabalhado no fundamental. Por isso que a gente foca o lúdico mais na educação infantil, porque é a idade que eles gostam do brincar. Que para eles brincar é tudo, né? E já no fundamental eles já ficam meio assim quando a gente fala de brincar. Dependendo de algumas brincadeiras eles gostam, mas outras já eles não querem, acham que é coisa de criança. Mas há várias formas da gente trabalhar no fundamental. Por exemplo, teve uma vez que eu tinha alunos com dificuldade em escrever texto, sabe? Produção de texto. E eu tentei trabalhar de forma lúdica isso, para que eles desenvolvessem melhor. Então, era uma turma que não gostava muito de leitura, eu tentei fazer várias coisas, né, com leitura, mas teve um dia que eu cheguei que foi, assim, um marco que ajudou muito eles na produção de texto, que eu cheguei e falei assim, hoje eu vou ler uma historinha para vocês, mas eu não vou mostrar nada, não vou mostrar livro, não vou mostrar nada, vocês vão ter que fechar os olhos e imaginar o que eu tô lendo, o que eu tô contando. E foi muito legal, porque a partir daquele dia, eu falava para eles assim, quando eles tinham a dificuldade, eu falo, faça como a gente fez aquele dia, fecha teus olhos e imagine, e depois você coloca no papel. Então também foi uma atividade lúdica, né? Não foi o jogo, o brincar ali, como a gente, né? Mas também foi de forma lúdica e ajudou. Então pode sim ser trabalhado no fundamental, só que fica um pouquinho esquecido e é focado mais na educação infantil.
Professora, e o brincar das crianças hoje em dia, ele dificulta esse trabalho lúdico? Eu não diria que dificulta, mas é mais difícil a gente trabalhar o brincar hoje do que antigamente. Por quê? Porque antes as crianças brincavam muito mais de forma espontânea, né? Se você for conversar com a sua mãe, com a sua avó, as brincadeiras antigamente nossa, eles usavam a imaginação para fabricar, para fazer brinquedos, até porque não tinham tantos, coisa que hoje as crianças já não fazem tanto. Hoje as crianças pegam a boneca pronta. Antes as mães tinham que fazer a boneca. Hoje os meninos pegam o carrinho pronto, enquanto os pais tinham que fazer de latinha, né? Sem falar que hoje a tecnologia está muito inserida na vida das crianças. Você vê desde bebê eles estão tendo contato com televisão, com tablet, com celular, coisa que também antigamente não tinha. E essa tecnologia, ela pode ajudar muito na educação e ajuda. E a gente vê que hoje, principalmente agora na pandemia, né, a educação só está sendo possível pela tecnologia. Porém, se ela for usada de forma errada, a criança esquece do brincar e vai ficar preso só àquilo. Também já tive alguns alunos que, se a gente fosse fazer uma brincadeira livre, um dia eu fiz uma brincadeira assim, que eu coloquei um tapete, e eles tinham que imaginar que aquele tapete era uma moto, era um ônibus, era um carro. E eu falei, sentem no tapete. E aí veio um aluninho e falou pra mim, tia, aonde eu sento? Como é pra mim sentar? Por quê? Porque depois eu fui conversar com a mãe comentou comigo que ele gostava muito de assistir, gostava muito de jogar no tablet. Então, você veja, ele não conseguia imaginar aquele momento que eu estava propondo, porque ele ficava muito na tecnologia. E sem falar que até no comportamento das crianças, né, muda. Então, é claro que o brincar hoje não é igual ao brincar de ontem. E que o brincar de hoje não dificulta o lúdico. Mas as professoras, quem está trabalhando, tem que ser muito mais artista, vamos dizer assim, para envolver essa criançada. Professora, e o lúdico, ele traz benefícios somente para a educação ou assim na convivência familiar ele também traz algum benefício? Então, como eu já falei, o lúdico, ele vai trabalhar todos os aspectos da criança. Então, é claro que se o lúdico for bem trabalhado, ele não vai surtir efeito só ali nas atividades na educação. Ele vai surtir efeito nas relações familiares também. E o lúdico também pode ser trabalhado na família, porque ali é o espaço onde a criança se sente mais à vontade ainda para brincar. É em casa que ela vai mostrar quem ela é, vamos dizer assim. Então, ali, se o pai e a mãe utilizar o lúdico para realizar as brincadeiras familiares nos momentos, né, que eles estão juntos, também vai desenvolver muitas coisas boas ali, familiares, relações. A gente vê muito que quando a criança tem alguma dificuldade em casa, em se relacionar, ela vai ter essa dificuldade na escola. E aí entra o lúdico também, porque se o lúdico for trabalhado e a criança conseguir desenvolver bem essas relações em casa, então ela vai se relacionar muito bem na escola também. Pessoal, então a gente tá chegando ao fim com a nossa entrevista, com a nossa conversa aqui com a professora Maiara. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado ideias, conhecimentos, né? Foi uma breve explicação, uma breve entrevista, mas muito bacana, não só pra gente que tá fazendo o curso, como pra vocês também que estão aprendendo com a gente. E logo mais a gente volta com mais atividades pra vocês.